Sua consulta 997281768 ou 989973176. Climed, Praça Maria Aurora, no centro da cidade. Itaenga Notícias. Pronto, minha gente, Luiz Vicente, boa tarde para você, né, que sempre está interagindo aí pelas redes. Hoje vem mais uma vez anunciar seu nome. Quantas vezes já, Luiz Vicente, você tem aí buscado participar de uma eleição como essa, eleição para vereador, para prefeito em nosso município? Boa tarde. Boa tarde, Júlio Filho. Uma boa tarde a toda a população da cidade que nos acompanha por meio da Itaenga FM. Boa tarde também aos internautas que nos acompanham por meio das redes sociais. Júlio fui candidato apenas uma vez, em 2016, e pretendo disputar mais uma eleição, esta de 2020. Sou pré-candidato a vereador, tenho história, como você sabe, Júlio, de militância nos movimentos sociais, na política partidária, que já dura cerca de 12 anos. Passei também, inclusive, aqui pela Rádio Itaenga FM, passei pela 106 FM, pela Rádio NASA FM, na condição de correspondente do programa do Flávio Nicetas. Enfim, também tenho um envolvimento, um engajamento na comunicação e no meio radiofônico. Hoje estamos com o Luiz Vicente. Agora você vai estar junto com quem? Qual grupo nessa caminhada política? Júlio, conforme eu comentei no programa de ontem, fiz alguns esclarecimentos, vou fazer aqui novamente, da mesma forma que fiz ontem, porque o público do meu dia é um público diferente, O público que acompanha o programa Itaenga Notícias ao meu dia é um público diferente do público do programa Itaenga Notícias primeira edição. O PT, que é um partido ao qual eu sou filiado, ele coligou com o PSB da prefeita Graça do Moinho. Contudo, eu votei contra a coligação e não apoio a prefeita em razão da discordância que tenho em relação, no tocante às práticas políticas da família que hoje governa o município. Eu tenho um pensamento político muito diferente do pensamento político que a família que administra o município hoje, que governa a Lagoa de Itaenga, tem. Então votei contra a coligação, isso consta em ata. Não voto em Pedro Epifânio em razão da maneira como ele administra o dinheiro público na Câmara de Vereadores. Inclusive, por diversas vezes ao longo dos últimos anos eu tenho pautado a questão das despesas com diárias e com formação de assessores, de servidores da Casa Legislativa do nosso município, porque na minha visão o dinheiro não tem sido bem investido, não tem sido bem aplicado, sabe? Então resta, após a exclusão desses dois pré-candidatos a prefeito, resta então Bill da Barragem, que é uma pessoa, como eu disse ontem, que no campo político temos algumas divergências, especialmente no tocante à questão ideológica, quando vamos para a esfera nacional, e algumas questões que ficam no campo ideológico, nós temos algumas diferenças e divergências. Contudo, caminho para dar um voto no amigo Bill, nesse cenário. Luiz Vicente, ele que representa o PT, né, Luiz Vicente? Na realidade eu tenho uma história no PT que iniciou em 2008, São 12 anos militando, participando das discussões políticas dentro do Diretório Municipal do PT, Fui secretário de comunicação do partido, atualmente sou secretário de formação política. Contudo, o presidente do PT atualmente é o amigo Lobo, Edinaldo, que hoje inclusive tem a maioria no diretório do partido, e que foi ele exatamente que teve um entendimento... E fragmentou o PT? Na política, Júlio, se procura construir consensos, mas nem sempre é possível, A gente sabe que cada pessoa tem um pensamento, um sentimento. O pensamento de Lobo em relação ao processo eleitoral desse ano é diferente do meu, Eu não tenho, como eu disse, afinidade com a família que governa o município, em razão, sobretudo, do histórico de acusação de corrupção, de gente da família que foi condenada por corrupção. Também vejo que a gestão precisa acertar muita coisa. Então, em razão dessa minha compreensão do cenário político local, eu tenho uma visão diferente do presidente do PT e da maior parte dos diretorianos do partido.
Aproveitando bastante o tempo, que hoje é reduzido aqui para Luiz Vicente, em virtude de outras entrevistas também, mas pontue aí quem é Luiz Vicente, em Lagoa de Itaenga, né? Diga aí a sua biografia, o que você já tem contribuído no nosso município, Luiz Vicente. Fique bem à vontade. Certo, Júlio. Tenho 32 anos, cursei Publicidade e Propaganda pela Universidade Católica de Pernambuco até o último período. Faltou apenas entregar a monografia para a conclusão do curso. Toda a minha infância, adolescência, início da juventude aconteceu no sítio Urubu, que fica depois da Rua da Glória, já é zona rural de Glória do Goitá. Contudo, devido à proximidade daquela região em relação à Lagoa de Itaenga, a proximidade da região do sítio Urubu, como no caso da Rua da Glória, é muito maior de Lagoa de Itaenga do que de Glória. Então toda a minha convivência social sempre foi aqui em Lagoa de Itaenga. Estudei apenas em 2 grupos escolares de Glória do Goitá, da zona rural, que foram os grupos Júlio Carneiro e Oscar Carneiro. Após isso, estudei na Teresa de Jesus, na Escola Terezinha de Jesus, no João Vieira, no Tristan Bessa. Militei, inclusive, no movimento estudantil Grêmio, o Grêmio Ativa Bessa, que foi um dos grêmios estudantis que foram organizados por volta de 2007. Após isso, ingressei no Círculo de Educação Política, o CEDUP, um grupo de discussão política teórica. Passei pela Itaenga FM também na condição de apresentador do programa Itaenga Notícias, primeira edição. Cheguei a apresentar algumas vezes também esse programa. Me envolvi também nos movimentos sociais. Por exemplo, fiz parte da Comissão dos Moradores da Rua da Glória, do bairro da Glória, onde estivemos levantando e discutindo as pautas do interesse da comunidade, reivindicando os interesses, reivindicando os direitos dos moradores daquela comunidade, e conseguimos, inclusive, algumas conquistas importantes para os moradores, como a construção da escola da comunidade, a Escola Fernanda Dornelas Câmara Paz. Conseguimos, na época, também articular a implantação do PET, do ProJovem. Conseguimos, inclusive, articular também, na época, a melhoria do funcionamento da unidade de saúde e posto de saúde da comunidade. Conseguimos articular empregos para a comunidade quando as fábricas se instalaram em Glória. Tive uma passagem também na comissão da Casa das Juventudes, onde discutíamos a política pública de um modo geral, política pública voltada para a criança, aliás, para a juventude. E de um modo mais específico, a gente discutia também o funcionamento da Casa das Juventudes. Fui presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente por 2 mandatos, onde também pude dar a minha contribuição, fazendo as articulações, pautando também as discussões do interesse do segmento da criança e do adolescente, articulando a vinda de recursos para o município. O carro do Conselho Tutelar, inclusive, veio em nossa gestão, e também fortalecemos a parceria do Condica com o Banco Santander no tocante ao programa Amigo de Valor. Então temos uma história, Júlio, de muito envolvimento na política partidária e nos movimentos sociais, porque entendemos que nós, na condição de cidadãos, tanto devemos cobrar como também procurar fazer a nossa parte, porque criticar por criticar e apenas cobrar sem que a gente faça a nossa parte não leva a gente a lugar nenhum, na minha visão. Todos nós precisamos colaborar com a construção de uma cidade melhor, de um estado melhor, de um país melhor. Hoje estamos conversando com o Luiz Vicente, ele que representa o PT, está aí buscando uma vaga na Câmara Municipal de Vereadores de Lagoa de Itaenga, minha gente. E, Luiz Vicente, que ideia você tem de representar a Câmara como vereador, né? O que você tem a falar dessa ciência que tem contagiado o povo brasileiro a cada 4 anos? Júlio, o processo eleitoral ele é um processo extremamente importante. Infelizmente, nós temos alguns vícios no processo eleitoral. Quando digo vícios, me refiro, por exemplo, à compra e venda de votos, em que a discussão política ela é completamente superficializada, porque ao invés do eleitor e os candidatos partirem para discutir os problemas das comunidades, pautar as dificuldades que os moradores do bairro do Matador enfrentam no seu dia a dia, dificuldade de pavimentação, de ruas, de saneamento básico, dificuldades enfrentadas pelos moradores de João Boiadeiro, da Bomba, do Campo, da Vila. Infelizmente, ao invés de essa discussão acontecer,
as pessoas acabam muitas vezes simplesmente fazendo uma relação de troca de favores e de compra de votos. Então, infelizmente, a gente tem visto que ano após ano o resultado tem sido dos piores, porque são eleitos maus políticos, que não têm um compromisso com a população, que passam apenas de 4 em 4 anos na casa do eleitor, que não dialogam com a comunidade, que não pautam seus problemas. Então a gente precisa pensar a política de um jeito diferente, com compromisso, um mandato que esteja presente nas comunidades. Inclusive, se um dia eu tiver a oportunidade de ser eleito vereador, eu estarei, Júlio, criando o Conselho do Mandato, né, um grupo de pessoas, e quem quiser participar pode participar. O que seria o Conselho do Mandato? O Conselho do Mandato seria um grupo de pessoas para discutir permanentemente as ações do mandato, fazer avaliações, fazer críticas, trazer propostas, soluções para os problemas, assim como também estaria criando um conselho de bairros. Em cada bairro, a população que tiver interesse, os moradores, aliás, que tiverem interesse de participar de um conselho específico de cada bairro, também estaríamos criando esses conselhos para discutir de modo específico os problemas das comunidades. Questão relativa às dificuldades no tocante a problemas de pavimentação, de saneamento, iluminação pública, questões voltadas à criança e ao adolescente, à juventude, todas as pautas que são importantes serem discutidas, nós estaríamos tratando por meio desses conselhos. Penso também em realizar algumas ações por fora do mandato, Júlio, porque o vereador, na minha concepção, ele tem algumas funções importantes, mas funções limitadas. As funções típicas do vereador é legislar e fiscalizar, mas, por exemplo, a função legislativa, que é por meio da qual o vereador ele propõe leis, ele pode modificar leis e tudo mais, mas nem todos os projetos de lei podem ser da iniciativa do Poder Legislativo, porque existem projetos de lei que são da competência exclusiva do Poder Executivo. Muita gente não tem essa compreensão e há candidatos que acabam prometendo a realização de projetos de natureza social por meio do mandato. Não é possível. Então, por fora do mandato, eu penso em realizar algumas ações, né? Como todas as pessoas que me conhecem sabem, eu sou apaixonado pelo esporte de um modo geral, todas as modalidades esportivas e de um modo específico pelo futebol, pelo futsal. Penso que Lagoa de Itanhaém deve pautar o esporte, de um modo geral, com todas as suas modalidades, como uma forma de transformação da vida de crianças, de adolescentes, como uma forma de prevenir que crianças e adolescentes se envolvam na criminalidade. E a gente sabe que a gente tem, infelizmente, um município violento. Então, usar o esporte como uma ferramenta de transformação da vida da juventude, da criança, do adolescente, usar também a cultura, a música, enfim. Isso a gente é possível pautar dentro do mandato, mas também é possível pautar por fora dele, com a colaboração de parceiros, né? A criação de uma escolinha de futebol, por exemplo, que seja organizada e que tenha esse foco, tanto de formar, principalmente, de formar cidadãos, como também de formar atletas, Júlio. A gente vai ter, inclusive, a oportunidade, durante o processo que se aproxima, de discutirmos muitas outras pautas durante todo o período. Eu acho fundamental também o fortalecimento das associações da cidade, dos conselhos municipais de políticas públicas, como o Conselho de Saúde, o CONDICA, enfim, a gente precisa fazer um mandato diferente e nunca esquecer que o vereador, ele tem, na minha concepção, como grande poder, o seu papel, a sua competência de fiscalizar. Muitos vereadores acabam sendo eleitos e ou se tornam bajuladores de prefeito, porque mantém uma relação de subserviência ou de troca, ou então um perseguidor de prefeito. E não pode ser assim. Não existe, como eu disse ontem, não existe vereador de Bio da Barragem, não existe vereador de Graça do Moinho, não existe vereador de Pedro Epifânio. Existe o vereador do município para representar os interesses da população. O que estiver correto, o vereador tem que dizer que está correto e tem que trabalhar para fortalecer as ações que estejam corretas, independentemente de quem seja o prefeito. E o que estiver errado, o vereador tem, com isenção, com correção, dizer o que está errado, sabe? É preciso que haja essa compreensão e essa imparcialidade da parte do vereador para que você não tenha nenhum bajulador de prefeito, nem um perseguidor. Concorda com a escolha do Bio para Paulo Feliciano ser seu vice? Júlio, como eu disse, cada pessoa tem uma compreensão. Já que o PT também, né, tem expulsado aí oficialmente, que foi divulgado amplamente nas redes, né, nos meios de comunicação, o Paulo Feliciano do partido,
Aí você hoje está também agora lado a lado com ele, né? Veja, a realidade é a seguinte: a expulsão de Paulo, como eu disse ontem, ela se deu em razão da falta de representatividade de Paulo Feliciano com o PT. A gente não via o vereador Paulo Feliciano, que tenho por ele o maior respeito, mas no campo político ocorreu essa divergência que já vinha durando há muito tempo. As pautas do partido, o diálogo com o diretório não acontecia. Várias conversas tentamos ter várias conversas com ele, as conversas não avançaram e infelizmente o resultado foi esse. Eu penso, Júlio, que cada candidato procura construir suas candidaturas da maneira que achar que é mais plausível, né? Bill da Barragem e o seu grupo optou por construir dessa forma e é uma questão que compete a ele e a população avaliar se a escolha foi correta ou não. Eu, como eu disse, eu voto em Bill, decidi votar em Bill em relação a esse cenário, mesmo tendo divergências com ele, né, mesmo tendo divergências no campo ideológico, mas num cenário em que temos Graça do Moinho, Pedro Epifânio, e tendo as razões que eu já detalhei aqui, que me levam a não votar neles, eu teria que optar ou votar em branco ou votar em Bill. E eu opto, então, em dar um voto no amigo Bill e no que eu puder contribuir, passando ideias, né, propondo ações, eu vou contribuir nesse sentido, sabe? E quem for prefeito, e se por acaso um dia eu for eleito vereador, o meu comportamento, a minha posição sempre será a mesma, com coerência, porque o meu compromisso será sempre com o que é correto e com a população. Em virtude da escassez do tempo hoje, Luiz Vicente, eu dou agora 4 minutinhos para você, né, fazer a sua finalização das suas palavras, buscar colocar as suas ideias finais para o nosso público ouvinte e internauta Itaenga FM, que está acompanhando essa entrevista tanto no rádio como nesse momento pela rede social Facebook. Júlio, eu quero aqui, em primeiro lugar, agradecer a você por mais uma oportunidade. Você é uma pessoa gente boa, né? Sempre que preciso do espaço, você está de portas abertas para a gente. Então, quero agradecer a você, a toda a direção da rádio também, que tem conduzido essa emissora com muita responsabilidade, inclusive, você também. Inclusive, conheço você desde 2009 e vejo que a cada tempo que passa você evolui mais, e isso é uma coisa que é digna de admiração e respeito. Em relação aos amigos e amigas que estão em casa, quero dizer a vocês que é momento de reflexão sobre o processo político, porque a construção de uma cidade melhor ou de uma cidade que pode ser pior depende das escolhas que nós estaremos tomando no processo eleitoral. O voto, ele tem um valor enorme. É o dinheiro público que está em jogo. Quem compra o voto vai retirar o dinheiro do voto que foi comprado através do mandato, por meio de propina, por meio de desvio do dinheiro público. E muitas vezes acontece de uma pessoa que recebeu saco de cimento, milheiro de tijolo, enfim, para fazer uma reforma na casa, mas passa o processo eleitoral, depois está a casa lá numa rua sem pavimentação, sem saneamento básico, sem iluminação. Pois bem, o dinheiro do voto que foi vendido está faltando ali, justamente está custando a falta de pavimentação, está custando a falta de saneamento básico, está custando a falta de iluminação pública, porque tem um custo e um prejuízo enorme para a população. E nós estaremos discutindo de modo muito mais aprofundado durante todo o processo eleitoral, se Deus nos permitir, todas essas questões, pautando nossas ideias, nossas propostas, de um modo muito mais aprofundado nas redes sociais, em outros espaços, na rua, no dia a dia, também conversando com as pessoas. Esse foi Luiz Vicente, que está aí como candidato a vereador pelo PT aqui de Lagoa de Itaenga, e está fechado com Bill da Barragem, como falou ele. Luiz Vicente também, ele destacou que é comunicador, passou por essa casa de comunicação, fez um bom trabalho e aqui está mais uma vez dando a cara a tapa à sociedade itaenguense. Vou aqui um rápido bloco de apoio cultural, daqui a pouco tem Beto Agripino, vereador e candidato à reeleição pelo Podemos.